começa comigo, não é com a Dani? Era. Olá, oitavo ano! Feliz Dia dos Professores! Aliás, não é olá, oitavo ano, olá, professores que estão aí ligadinhos com a gente no app. Primeira aula do dia é aula de português. Dani, quer começar? Né? A gente combina, mas o combinado não funciona. É. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa com a nossa maravilhosa Mônica. E parabéns aos professores aí, nossos mestres. A gente que enfrenta tanta dificuldade, mas segue firme e forte, entre aspas, né? Então, bora lá começar a aula. Nossa aula de hoje tem como título, coloca na tela, A História que o Poema Conta. Tema da aula, aspectos da narrativa no poema, a habilidade interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, etc., semântico, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. É uma habilidade ampla aí, legal? Sim, e aí, galerinha do oitavo ano, professores, nós vamos falar bastante sobre poemas, sobre textos literários, mas em formas de versos, não é? E eu estou aqui, olha que bonita, é porque o GC cobre. Mas hoje, ai que lindo, muito obrigado, garotos. Temos aqui o nosso mascote do oitavo ano, El Gato Negro, ó, o Jubes Clayton. Ai, que bonitinho, obrigada. E El Quijote. E aqui, em homenagem aos professores... Opa, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí, tapar aqui. Isso daqui tem que ser tapado. Tananã. El Quijote, de Miguel de Cervantes, vai guiar a nossa aula. Em homenagem aos professores, vou falar aqui já uma frase muito emblemática que está contida aqui no primeiro tomo deste livro. Cambiar el mundo, amigo Sancho, não é loucura ni utopía, sino justicia. Porque el Quijote tenía un amigo grande que lo acompañaba aquí en el libro, Sancho. Pero aquí siempre tenemos los moderadores. E aqui o Sancho, no caso, é a dona... Sou eu, Lo Sancho. Sancho era um Sancho Panza. Sancho Panza. Por isso que você está aqui Dani hoje. Panza. Muito bem. Objetivos da aula. Ler e analisar poema com estrutura narrativa, percebendo que os elementos dela também podem estar presentes em outras estruturas, como nesse gênero textual. Desenvolver apreciação estética a partir da leitura do poema e conhecer o Don Quijote de la Mancha. Estou falando em espanhol, hora ou outra, porque, además de professora de português, também sou professora de espanhol. Hoje ela vai gastar, que é uma beleza. Sim, Hoje ela tá igual aquela expressão, tananana no lixo. Ah, então tá ela, todinha. Tá certo, Mônica? E, además, que é dia de los maestros, ¿no? Entonces, hay que estar feliz el día de hoy. Alunos aqui, vamos abrir o chat, por favor, porque eu já tenho uma acolhida. Eu quero que vocês me deem aqui feliz dia de los maestros en español, a quien sabe español, porque el Don Quijote es una obra prima, uma obra maestra de la literatura espanhola. E aí vamos falar sobre a história que o poema conta, as narrativas dentro dos poemas, a partir da intertextualidade com as novelas, com as histórias, as narrativas de cavalaria. Obrigada pelo Feliz Dia dos Professores. Tá vendo, Dani, como eles estão felizes, animados? Galerinha do oitavo ano, você costuma ler poemas? Olha a acolhida aí na tela do app de vocês. Vocês costumam ler poemas? Por quê, hein? Quais sensações a leitura de um poema pode causar aí no seu coraçãozinho, aí na sua mente, no seu cérebro? Ai, já vi aqui um não costumo ler poemas. Por quê? Aí tem gente falando que sim, que lê. Mas a maioria não. A maioria não. E aí, hein? Quem lê? O que o poema te provoca? Quais sensações você sente? Olha, ficou redundante, mas que sensações aí o poema te provoca, gente? Tem alguma coisa legal pra gente pegar? Tô caçando, Tá tô vendo tentando vários. caçar? Não. Olha, tem gente falando Nunca li um poema, o Guilherme falou. Tem gente falando que traz felicidade, mas assim, tem poemas que em mim trazem revolta. Conforto, a Zuma falou. Conforto. Uhum. Traz paz, Giovana.
É que depende do poema, né? A Ana Carolina, ela faz poemas. Que legal. Inspiração, a Daniele me achará. Moça, sabe que eu virei professora de língua portuguesa e eu não era fã de poema, né? Não. Não, preferia texto em prosa. Hum, E aí, quando eu virei professora de ensino médio, hum, obviamente você se depara aí com muitos poemas. E aí eu falei, uhum. não, vamos enfrentar. Hoje eu amo, sou apaixonada e a gente sempre tem, assim, um autor preferido, E né? qual é o seu? O meu é Vinícius. Vinícius de O Moraes? meu é Vinícius. Eu sou louca, Eu apaixonada. curto. O poema da infidelidade dele, assim, eu amo de paixão. O soneto, ele é um bom. Ele é Exatamente. bom nos sonetos. Então você tem que aprender também a entender esse gênero, né, amor? E É. gostar dele. Então, às vezes, a gente vai ler com uma certa idade um poema difícil e as palavras também não ajudam, a sonoridade. Precisa toda a sonoridade, o ritmo. Quando eu consegui entender. E aí meus alunos falavam, nossa, por agora você passa até paixão lendo, É. né? A Brenda falou justamente isso, que causa emoções profundas, vários tipos de sentimentos, não é, Brenda? Eu gosto muito de um português, Fernando Pessoa, gosto do Antero de Quental, gosto de Flor Bela Espanca. Eu vou falar vários nomes aqui para vocês caçarem depois. Não é? Sor Juana, uma mexicana. E aí tem várias pessoas também do Brasil, Manuel Bandeira. Mário Quintana, Pro É. Maria colocou. Mário Quintana é uma graça. É uma né? graça, bem fofinho. Nossa, bem fofinho, Mário O Quintana. Manuel de Barros, que é muito legal também. Tem uma galera contemporânea muito legal também, gente. Augusto dos Anjos. Amo! Sim. Amo Augusto dos Anjos, mas não é para qualquer um. Tem Você gente tem que entender. falando de Drummond aqui. Olha, aí agora a gente já começou a dar vários, como é que fala? É quando a gente dá dicas de poemas Spoiler? e spoilers e tal. E o que eles provocam na gente vão de emoções variadas, desde felicidades a revoltas, a tristeza, a alegrias. Gente, o que vocês têm que entender é que dentro de um poema a gente tem muito sentimento preso ali. Que a poesia fica ali dentro, contida dentro daquele eu poético, aquele eu lírico, carrega muita emoção. E isso é o que é legal dentro do poema. Presta atenção aí na E tela. sabe o que você fez agora? Instigou alguns aqui. Ai, que vontade de ler, de É comprar isso, um livro, de procurar. É isso. Já cumpriu o seu objetivo, Claro, Mônica. essa é a acolhida. Ó, tem gente falando assim que ama a Clarice Lispector, mas a Clarice Lispector, ela era muito boa na narrativa, né? Romance muito boa, policial, né? contista e tal. A gente vai falar mais de poema daqui pra frente. O que é poema, galera? Na tela. É o texto escrito em verso, né? É o contrário da prosa. Prosa é parágrafo, poema é verso. É o produto da arte, pois proporciona forma à poesia a partir da linguagem verbal. Em sua estrutura, pode oferecer metrificação e rimas, mas isso não é um padrão, não, já que se podem criar poemas em versos livres. É metrificação, a gente tem falado já, vocês acompanharam algumas aulas aí, a gente fez até alguns haikais e tal. Gente, metrificação é quando você vai, dentro de um verso, contar as sílabas poéticas. E ali a gente diz que tem uma métrica, né? Vem de metro, você medir ali o verso. E rimas, vocês sabem muito bem, é quando a gente tem ali um ritmo. A rima, o pessoal pensa, eu vou até falar aqui, que mais adiante vocês vão ver, mas vou introduzir o assunto hoje. Rima, o pessoal pensa, Dani, que está só no final. E aí a rima fica sempre combinando lá coração, limão, mão, sempre no final. Mas existe a rima, tem uma rima chamada rima rica, que ela vem dentro, né, do verso, e às vezes ela está no início do verso. Chico Buarque, que é um cara que escreve poemas musicados, canções, ele faz bastante rimas ricas. Dei mais uma dica aqui. Fernando Pessoa também é muito bom em fazer rima rica. Ele também utiliza de aliteração, né? Então, aí você tem vários recursos para conseguir ganhar uma sonoridade especial ali dentro dos poemas. Mas também existe o verso livre, que é o quê? Você ganha sonoridade, ritmo de outras formas. Não precisa só ter a rima ou a metrificação. Eu li hoje um poema, né, para o 6º ano, com versos livres. Isso. Eu posso ter o primeiro verso com uma palavra só, e o segundo verso com várias palavras, outro com um, sabe assim? E você dá livre. sonoridade até enfatizando o que você quer falar, alguma palavra mais forte, algum sentido.
ou com sinais de pontuação. Sim. Enfim, gente, presta atenção. Agora vamos começar a aula fazendo a leitura do texto 2. E se vocês notarem, né, como eu já tinha dito na aula anterior, nós estamos falando do material do Aprender Sempre, que é aquele programa de recuperação. Estamos na página 9, fazendo a leitura do texto 2 aqui com vocês. Quem tiver o material, abra aí na página 9 e acompanhe comigo a leitura do capítulo 8, de um trecho do capítulo 8. Gente, esse é um dos capítulos mais famosos da obra del Quijote de Miguel de Cervantes. Eu vou falar só um trecho. Aliás, antes de lê-lo, vou fazer a descrição da imagem. Aí ao lado do Felipe, e aí, Felipe, tudo bem? Aí ao lado do Felipe está uma escultura, um monumento, na verdade, de Dom Quixote em cima do Rocinante, que é o cavalo dele. Então, o Dom Quixote bem magrelo, sabe, cabeludo, ele está com uma lança, e o Rocinante é como se fosse um pangaré, um cavalo também magro, e ele tem uma cara assim engraçada. E o Dom Quixote é conhecido como o Cavaleiro da Triste Figura, porque não é bonitão como os cavaleiros sempre são, sabe? Então, essa é a imagem que está aí ao lado, tá bom? Tem uma imagem do Dom Quixote. Vou ler o trecho do capítulo 8 para vocês aqui. Do bom sucesso que teve o valoroso Don Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Quando nisto iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Assim que Don Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que o soubemos desejar. Porque, vês ali, amigo Sancho Panza, onde se descobrem 30 ou mais desaforados gigantes com quem penso fazer batalha e tirar-lhes a todas as vidas e com cujos despojos começaremos a enriquecer, que esta é boa guerra e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Quais gigantes? Disse Sancho Panza. Aqueles que ali vês, respondeu o amo, de braços tão compridos que alguns os têm de quase 2 léguas. Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. E os que parecem braços não são senão as velas, que tocadas do vento fazem trabalhar as mós. Bem se vê, respondeu Dom Quixote, que não andas corrente nisto das aventuras. São gigantes, são. E se tem medo, tira-te daí e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isto, meteu esporas ao cavalo Rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que lhe repetia serem, sem dúvida alguma, moinhos de vento e não gigantes os que iam acometer. Mas tão cego ia ele em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia, com o estar já muito perto, o que era. Antes ia dizendo a brado: não fujais, covardes e vis criaturas, é um só cavaleiro o que vos investe. Vocês viram que eu fiz a voz do Dom Quixote e eu tenho aqui o meu Sancho Panza. Ô, Mô, você assistia ao desenho? Qual? Ah, o do Dom Dom Quixote? Qui- Exatamente. Ele tinha uma voz parecida com essa? Ele tinha uma voz, sei lá, meio rouquinha, assim. Não Parecia era? meio rouquinha, mas era de desenho, né? Então era. E o Sancho Panza meio. Tudo meio, assim, sossegado, mas era mais esperto que ele em alguns momentos, Sim, né? sim. E olha só, Será que eles já assistiram? nessa parte da narrativa, o Sancho Panza quer o tempo inteiro alertar: Ô Quixote, Quixote, presta atenção. Era o cavaleiro torto, igual você falava. É. Porque ele era o cavaleiro, mas o escudeiro ajudava muito. Sim, presta atenção, Quixote, isso daí são moinhos de vento. Ele, não, presta atenção que eles são gigantes. Observe a imagem, que o chat está aberto. Vou perguntar para vocês aqui uma coisa.
Como essa imagem se relaciona com o trecho lido? Gente, essa imagem está aí no material. Não sei quem está com o material, mas a imagem que está gente, tem um campo vasto aí, tem um campo, um caminhozinho aí, um campo verde, com algumas vegetações. Aí a gente tem um céu azul, várias nuvens, o céu até, né, bonito. E a gente tem moinhos ali, tem 3. Na narrativa que eu li, ali de 30 a 40 moinhos. Mas aí eu quero que vocês me digam como que se relaciona com o trecho que eu acabei de ler. Alguns estão falando dos moinhos mesmo, da questão do moinho, né? A Ana, os moinhos de vento, os moinhos de vento, Natan. Tá, mas além disso, né? Porque isso a Mônica até já falou. Eles estão só falando dos moinhos, dos gigantes. Só achei essas daí. O André de Oliveira falou assim: essa imagem parece um campo que é o cenário onde Dom Quixote estava. Parece só, né? Parece, porque na verdade Dom Quixote estava num lugar onde tinham vários moinhos. Então, se aí tem só 3, não dá nem 10% dos moinhos que ele estava vendo. Imagina que ele estava vendo um monte de moinhos. Está bem aqui, ó. Na primeira parte, gente, o Dom Quixote foi escrito no século XVII, 1605. 10 anos depois ele escreve a segunda parte, o Miguel de Cervantes. E aqui, o primeiro livro, os primeiros capítulos são os mais instigantes, onde tem as maiores aventuras. E no capítulo 8 é a aventura mais famosa, a dos moinhos de vento. Miguel de Cervantes escreve, ele põe essa personagem aí famosa, o Dom Quixote, como uma sátira aos cavaleiros, né? Várias novelas de cavalaria têm os cavaleiros como personagens que são fortes, bravos. Verdadeiros heróis, né? Fortes e tal. E o Dom Quixote é franzino e ele é meio pancada, né? Ele vê aquele monte de moinho e fala: eu vou ali conquistar esse espaço e vou derrotar esses gigantes com esses braços enormes. Eles estão falando aqui que ele está indo atrás dos gigantes, comparando com os gigantes. Gustavo, Simone, Camila, então, vários, Mó. Então, sim, é isso que se relaciona. Essa imagem é para vocês entenderem. Ele estava vendo moinhos ou estava vendo gigantes? O Sancho via os moinhos, mas o Dom Quixote via os gigantes. Na cabeça dele eram os, né, aqueles a quem ele tinha sempre estava atrás de uma aventura, né? Isso. Ele sempre estava atrás de uma aventura. Pois leiam o livro, porque acho que a Mônica instigou bastante, mas procurem lá naquele canal que acha tudo, o desenho. Não, eu vim aqui com uma proposta. Quem foi Dom Quixote? Eu vim com uma proposta. Eu quero instigar vocês a conhecerem o Dom Quixote, tá bom? Lá na biblioteca da escola de vocês, em outras bibliotecas, vão ter várias versões aí, infanto-juvenis, infantis. Tem o livro original, né, que são 2 tomos aqui, eles são enorme, tem vários capítulos, mas vamos assistir a um vídeo de um canal chamado TV Brasil, que é o canal que a gente tem aqui, direitos autorais livres, free aqui, para a gente começar o nosso papo sobre o Cavaleiro da Triste Figura. Coloca na tela só para a gente olhar. Olha só essa imagem que eu peguei, para vocês perceberem a triste figura desse cavaleiro. Aí vocês pensam, é o Cavaleiro da Triste Figura porque ele era um cara triste? Não, gente, não é. É uma ironia, tá? É porque a gente imagina o herói como um cara, sabe? Aquela palavra que a gente não pode falar? Eu vou pensar, eu vou falar uma marca que é a Disney, vocês veem os heróis, né? Todos os heróis que a gente tem lá das princesas. Valentes, bravos, fortes. fortes. A gente vê os heróis assim, né? Empafiosos e tal. Até eu penso no Shrek quando ele virou príncipe. Você lembra aquela cara? Lembro. Aquele queixão, Aquele ar empoderado, né? E aí, o Miguel de Cervantes cria um cavaleiro que tem essa... Esmilinguido, assim. Ele vai vencer todo mundo. Ele vai. Com essa cara, entendeu? Aí, essa é a ironia. Vamos assistir a um vídeo para a gente entender melhor e aí bater um papo sobre Don Quixote? Na tela para vocês. Muito bem, vamos então à performance de hoje, que está a cargo do Palhaço Protocolo. Ricardo Gadelha é ator, palhaço, produtor e professor de teatro.
As artes e manhas do seu palhaço protocolo são testadas primeiro na rua, antes de ganhar os palcos e os picadeiros. Com vocês, o palhaço protocolo. Dom Quixote de la Mancha! Você aí de casa sabe de onde veio Dom Quixote? De que país ele nasceu? Da onde ele surgiu? De que continente? Dom Quixote nasceu de um país que tem uma bandeira das cores vermelha e amarela. Um país que fica lá na Europa. Coisa chique, Dom Quixote veio de um lugar muito chique, muito importante. Que país na Europa tem uma bandeira vermelha e amarela e que se fala espanhol? Que país na Europa tem uma bandeira vermelha, amarela e se fala espanhol? Don Quixote veio da Espanha! Olé! Hablas espanhol? Don Quixote nasceu há mais de 400 anos atrás. E para quem não sabe, 400 anos é tempo para chuchu. Nasceu antes da vovó, nasceu antes do vovô, nasceu antes até do Ziraldo. Tem bastante tempo isso. Don Quixote teve uma infância absolutamente normal e fez coisas que até as crianças de hoje em dia fazem. Eu comi terra, caguei lombriga, brinquei com fogo, mijei na cama, matei passarinho, xilingue, enterrei o choco, pus cigarro na boca, peguei sarna pra se coçar, corri de boi brabo, fui alcançado pelo boi e se machuquei todo. Eu fugi de casa e apanhei, mas tornei a fugir e tornei a apanhar. Subi e especando ao mesmo tempo, tive bicho de pé, fui correndo da igreja, me apaixonei pela vizinha, tirei o cavalinho da chuva, pensei na morte da bezerra, chorei, cresci, virei homem e era apaixonado por livros. Ele lia tudo, a sua casa era cheia de livros, ele tinha pilhas e mais pilhas e mais pilhas de livros de cavalaria andante e uma estante de Jequitibá enorme, abarrotada de livro e prateleira, 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 prateleira e um criado mudo pequenininho assim, todo fofo, com uma gavetinha cheio de livrinho de bolso, com aquela pagininha pequenininha, aquela letrinha miudinha, uma coisa tão cuti-cuti, tão fofinho. Até a sua cama. Sua cama era feita de uma série de livros espalhados no chão e um colchão por cima, e quando ele se deitava para tentar dormir, um livro desse tamanho colado no teto. E ele lia, slap. Lia, slap. Lia, slap. E assim, do muito ler e do pouco dormir, parece que lhe secou o cérebro. Ele deu na cabeça que queria, porque queria ser um super-herói. Mas será que há 400 anos atrás tinha super-herói? Tinha Batman, Super-Homem, Wolverine. Então, Don Quixote montou no seu cavalo magro. Olha só como é que o bicho era magro, hein? 4 dedinhos de costela. Montou no seu cavalo magro, pegou a sua espada e saiu ao mundo para transformar o mundo em um lugar melhor. Aê, que legal, gente. Vocês viram? Palhaço protocolo. E aí, gente, eu amei esse videozinho. Colocou algumas coisas que eu já tinha pontuado. Dom Quixote de Espanha, 400 anos atrás. Ele é do século XVII. E o que é interessante, ele colocou lá que o Dom Quixote, ele cresceu cercado de livros. Cercado de livros. Ele lia muitos livros e ele lia os livros de cavalaria.
E hoje, aí quando ele fala assim sobre os heróis, aí eu fiquei já lembrando de vocês, que muitos de vocês, alunos de oitavo, que devem ter entre 13 e 14 anos, vocês leem muitos livros, mangás, HQs, também de super-heróis. E eu imagino que vocês conheçam muito dessas histórias aí, desses filmes, Vingadores, Marvel, DC, essas histórias de coisas que estão acontecendo no mundo, de pessoas que querem salvar o mundo, heróis que querem encontrar maneiras de colocar a justiça em voga. E foi assim a vida do Dom Quixote. Quando ele cresce e ele vê que, né, ele tem esse desejo, esse afã muito grande por mudar, por essa sede de justiça, a família dele pensa assim, meu, só pode estar doido. Vamos queimar essa biblioteca. E eles queimam os livros dele, Dani, aí queimam, tadinho, bem no comecinho do livro. E aí ele fica doido, então vou sair fora daqui, vou conseguir o fiel escudeiro, que é o Sancho Panza, pega o cavalo e vai atrás das próprias aventuras, sim, né? Sim, vai e ele atrás. Era muito criativo por isso. Sim, pois é. Gente, olha, é incrível. Eu não vou ficar falando mais, não. Por quê? Porque a aula de hoje vai caminhar para a leitura do texto 3, que é Dom Quixote, de Adelina Lopes Vieira, mas ela escreveu um Dom Quixote em versos. E aí é uma narrativa que o poema da Adelina conta. Vamos lá, presta atenção comigo na leitura. Ela está lá na página 11. Paulo tinha 6 anos incompletos. Tinha só 4 o louro e gentil Mário. Foram à biblioteca, sorrateiros, e ficaram instantes mudos, quietos, a espreitar se alguém vinha. Então, ligeiros como o vento, correram para o armário que encerrava os volumes cobiçados. Eram 2 grandes livros encarnados, cheios de formosíssimas gravuras, mas pesados, meu Deus! Os pequeninos porfiavam, cansados, vermelhitos, por tirá-los da estante. Que torturas! Estavam tão apertados, os malditos. Enfim, venceram, não sem ter lutado. Paulo entalou um dedo, o irmãozinho, ao desprender os livros, coitadinho, cambaleou e foi cair sentado. Não choraram, beijaram-se contentes, e Paulo disse a Mauro, que belote! Vamos ver à vontade o Dom Quixote, sem os ralhos ouvir, impertinentes da avó, que adormeceu. Oh, que ventura! Mário, tu não te mexas, fica atento. Eu vou mostrar-te estampas bem pintadas com uma condição. Cada figura há de trazer ao nosso pensamento uma dessas partidas engraçadas que eu sei fazer. Serve-te assim? Está dito. Oh, que homenzinho magro, que esquisito. Quem é? É Dom Quixote. O barrigudo? É Dona Sancha que a mãe me disse. Dona Sancha é mulher. Oh, que tolice! O nome que ele tem, bobo, é Pançudo. Que está fazendo o padre na cadeira ao entregar tanto livro à rapariga? São livros maus que vão para a fogueira. Quais são os livros maus? Não sei, mas penso que devem ser os que não têm dourados nem pinturas. Por mais que o papai diga que o livro é sempre bom, não me convenço. Ouves? Chamam por ti, fomos pilhados. Meu Deus, como há de ser? Mário, depressa, vamos arrumar isto. Assim. Não cessa de chamar-vos nos avó. Pronto. Ainda faltam 3 livros. Ai, já não cabem. Ai, que canseira. Tem figuras? Não tem. Capas bonitas? Também não tem. Então são maus e saltam pela janela. Atira-os à fogueira. E aí eram Sêneca, Eurico e os jesuítas. Escaparam do fogo os condenados, ficando um tanto ou quanto amarrotados. Salvou-os o papai, mas, impiedoso, fechou a biblioteca.
e rigoroso condenou os 2 réus, feroz juiz, a soletrar os contos infantis. E aí lemos o texto 3. E aí, gente, era uma narrativa, só que essa narrativa veio em versos, então não era uma narrativa, era um poema. Eu falei, era uma narrativa, mas era um poema que contou uma história aí, não é? Vamos abrir o chat só para a gente instigar vocês, aí eu começar a pontuar algumas coisas sobre isso. Aluno e aluna do 8º ano. Oi, olha, lembrei-me do Eurico Presbítero, disse um professor. Pois é, alunos, vocês perceberam que eles falaram ali de 1, 2, 3 livros que eram proibidos, que parece que iam ser queimados. Por que será? Eu não vou falar nada. Vocês um dia podem investigar aí, que eu não vou falar nada ainda, que eles ainda estão no 8º ano. Mas eles abriram um livro, parecia ser Don Quixote, né? Porque eles viram algumas figuras ali, não é? Presta atenção, gente. Na tela, você percebeu que o poema conta uma história? Qual é a principal diferença entre a leitura do texto 2 e a leitura do texto 3? O ritmo de leitura ou o tema abordado? Ai, ai, bora lá, gente. Olha, vocês já têm praticamente a resposta, vocês têm que escolher. O que é mais, o que vocês entenderam mais como ser o cerne da questão? O ritmo de leitura ou o tema? Veja bem, nos 2 eu disse, vou falar sobre Don Quixote, porque o título desse poema é Don Quixote, que eu li por último, e o outro era um trecho de Don Quixote. Mas o que vocês sentiram aí de diferença, hein? Já colocaram, Dani? Já. O João, a Ana, o Fernando colocaram que foi o ritmo da leitura. Mas alguns ainda estão falando do tema. Uhum. A Letícia também falou do ritmo, Nicola do ritmo, Bárbara, ritmo, Maria. Gente, olha, essa daí é uma pergunta que vocês poderiam colocar uma justificativa e poderiam até colocar as duas. O ritmo foi diferente, por quê? Porque na primeira a gente tem uma prosa, e na segunda a gente tem verso, então já confere ali um ritmo diferente na leitura, mas o tema, se a gente for observar, ali eu tenho as personagens Sancho e Don Quixote enfrentando uma aventura. Aliás, eu tenho 2 personagens também enfrentando uma aventura, não é? O Paulo, né? Ai, eu tô querendo dar resposta, mas não quero. Eu queria que eles colocassem aqui para mim. São 2 personagens nesse segundo texto. Mônica. Muitos estão colocando o ritmo e alguns tempos. Pois é. Quando eles colocam o tema abordado, a gente tem Don Quixote, mas não é o Don Quixote e o Sancho Panza, bem dizer. Eu tenho 2 meninos que um parece que está tentando ajudar o outro a realizar uma aventura. Vocês não perceberam isso? Que os 2 estão tentando? Eu vou até perguntar, não está ali no nosso slide, mas vocês perceberam que há uma aventura? Qual é a aventura desses 2 meninos? Coloquem pra gente aqui no chat, que o chat vai que vai. Qual é a aventura desses 2 garotinhos nesse segundo texto que eu li? Alguém já conseguiu? Já conseguiu colocar pra gente? Deixa eu ver. Já tem alguém aí? Colocaram. Achar os livros malvados? Achar os livros salvos? Eles queriam achar bons livros para ler, não é? E Paulo, aí ler livro, achar bons livros. aí estavam mirando em livros ali apertadinhos e tal. Por quê? Porque são aqueles livros ali que sempre pegam a avó, o pai e tal. E aí, por que eles não poderiam lê-los? Sabrina colocou. Pegar os livros escondidos, o Pedro, os proibidos. Olha lá. E aí, a aventura também, não é? Estavam ali já confabulando. A intertextualidade entre os 2 textos, galera, na tela, a intertextualidade aí está grafada, está em negrito, e vocês sabem o que é isso, não sabem? Quando um texto conversa com o outro. Houve intertextualidade aí? Sim. Mas por quê? Alguém sabe justificar? Por que houve intertextualidade? Eles estão colocando sim. Hum. Mas vamos ver quem. Deixa eu ver aqui. Um ajuda o outro, é seu escudeiro, Pro Vivian colocou. Ele fala que ambos falam de Don Quixote. Eu acho que a Adelina
que criou o segundo, ela que escreveu o segundo, ela se inspirou em Dom Quixote. Então, ela fez a intertextualidade com Dom Quixote, que Dom Quixote é a obra original que veio antes, não é? E aí, olha só, dentro daqueles versos, dentro daquele poema, a gente consegue identificar alguns elementos da narrativa. Presta atenção. Um poema, né? Um poema é um texto literário, um texto poético. Mas se eu tenho ali uma história sendo contada, eu consigo observar os elementos. Quais são esses elementos? O enredo, o espaço e o tempo, personagens e as características dessas personagens. Eu tenho narrador e até posso observar o conflito ali. E esse daí é o exercício que vocês têm lá na página 13. Eu nem vou pedir para eles escreverem, que eu já estou olhando ali que eu só tenho 4 minutos e eu vou discorrer sobre a explicação daquele poema, conferindo as respostas com vocês. Olha, o enredo, gente, daquele poema é assim. 2 irmãos vão à biblioteca da casa da avó, buscando encontrar um livro cobiçado. A aventura segue pela dificuldade em virtude do tamanho dos meninos para conseguir o tal livro. Ao encontrar esse livro, o irmão mais velho vai apresentando as figuras ao mais novo, dando sua interpretação, pelo que já ouvira da sua mamãe. Iniciam ali um diálogo sobre as figuras que estão nos livros que seriam descartados. Nesse momento, a avó acorda e chama pelos irmãos. O papai os surpreende no exato momento em que decidem jogar fora os livros que não conseguiram arrumar e condenam-os a soletrar os contos infantis. E aí, olha só para mim. Eles estão olhando lá e aí um menino fala lá, é a Sancha. Porque aí vê barriguda, pensa que é uma mulher. Tá vendo, Dani? Pensou que era você lá no livro. Pensou, você viu? E o interessante é que, assim, aqui, na hora que você coloca o enredo, você coloca de uma forma simples, né? E o texto também, algumas palavras, até lendo a primeira vez, pode ser que eles não entendam perfeitamente. Né? E o enredo, a gente precisa entender bem a história. O que ela está se tratando, né, amor? Galera, lá no texto da Adelina, a relação da intertextualidade se faz até mesmo pela linguagem que ela procurou usar, uma vez que o livro do Dom Quixote é do século XVII. Então, imagina a linguagem. Ela é mais arcaica, ela é mais, né, antiga. Então, ela coloca ali, vocês perceberam, tem até umas apóstrofes, ela tira algumas letras, tenta aproximar a linguagem e faz essa intertextualidade, inclusive com a forma que ela escreve as palavras. O espaço e o tempo a gente já percebe, acontece ali num espaço curto de tempo na casa da avó dos meninos. As personagens é o Paulo e o Mário, é como se eles fossem ali um Quixote e um Sancho Panza, um sempre tentando ajudar o outro, mas um mais doidinho e o outro mais alerta, não. mais alerta, não é? E aí um tenta falar assim, não, cuidado, né? O outro quer viajar. Só que os dois gostam de leitura. Os dois querem ler, querem Isso. enfrentar a aventura lá. Que é a grande mensagem que o Dom Quixote deixa pra gente também, não é, gente? Temos que ler, temos que viver essas aventuras. O narrador e o conflito desse poema que a gente leu, bom, toda essa historinha foi narrada em terceira pessoa com um narrador onisciente. A gente viu ali várias marcas de adjetivos. A gente percebe ali que aquele narrador, ele faz algumas marcas, sabe? Como se ele estivesse ali dentro da cabeça daquelas personagens ou que ele tivesse já passado por aquele espaço. O conflito gira em torno da busca da leitura escondida na biblioteca da avó, chegando a jogar livros fora para não serem pegos. O narrador faz até alguns julgamentos ali, ele faz um julgamento de valor, tá apertadinho, tá não sei o quê. Então, ele é onisciente, galera. Os pequeninos, né? Até a forma dele se referir a ele também, bem como você falou, os adjetivos. Então, ó, quem está com material aí, vai lá, coloca a aula 2 em dia, tá bom? E vê aí comigo o que nós aprendemos hoje. Fiquem instigados para pesquisar mais sobre Don Quixote, porque nós falamos sobre um dos livros mais famosos de todos os tempos, que é esse mesmo, Don Quixote de la Mancha. Estudamos o que é poema, que a gente já sabia, a gente revisou e desenvolvemos a apreciação estética ao lê-lo. Aprofundamos o tema dos elementos da narrativa, a gente viu quais são eles e revisamos intertextualidade. Galera, vem aí a segunda edição do Movimento Inova, semana que vem, dias 22 e 23, programação 100% online, tem aí o QR Code na telinha para vocês, se quiserem conferir.
Tem também o QR Code e o link da aula de hoje, que acabou de acabar. Vocês vão contar pra gente o que acharam dela, a aula do Dia dos Professores. Gente, Eu amei. Você arrasou. Eu acho que yo instigou todo mundo a también. ler. Yo también, y voy así. Si quieres cambiar el mundo, amigo Sancho, esto que no es locura ni utopía, sino justicia. Profesores, cambiemos el mundo. Alumnos también, cambiando el mundo con estudios, con conocimiento. Ai, eu tô muito metida Muy hoje. bien. Hasta amanhã não, até semana que vem. Hasta luego. Hasta luego. Tchau, gente.